E aí vem a violência. Porque vem a muitas violência. vezes você responde às suas frustrações usando a emoção raiva. E a emoção raiva, no modo plus, vira o quê? O ódio, né? Exato. Que eu nem gosto muito mais desse discurso de ódio. Eu acho que não existe discurso de ódio, existe atitude de ódio. Eu acho que é mais do que discurso. Discussão é um comportamento, né? É uma ação, é uma Pois atitude. Exato. É uma Que aí atitude culmina de ódio. na violência, né? Exatamente. Principalmente nesse contexto contra as pessoas LGBTs, né? Ou seja, a gente fala ali da criança, da família, que deveria ser o primeiro ponto de apoio, suporte, amor, né? Porque assim, a gente recebendo amor, olha como será essa pessoa amada, né? Lá na frente na vida. Exato. Aí você vê, Anderson, na tua prática, que a gente tem uma sociedade que hoje já está mais preparada para esse amor, ou ainda é um ponto de rejeição, de abandono, né, de críticas? Veja, Thaís, acho que seria muito utópico, né, eu falar que a sociedade, ela, né, de fato está preparada, né, para receber as pessoas LGBTs, né, isso seria uma utopia, né, porque quando a gente vê as estatísticas, né, o Brasil é o país, né, que mais mata pessoas LGBTs no mundo e principalmente pessoas, né, trans e travestis, né, então assim, dentro da nossa comunidade, né, da nossa população LGBT, muitos direitos já foram alcançados, né? Principalmente com relação aos homens gays, né? As mulheres lésbicas, né? Enfim, outras letras da nossa comunidade, elas já conseguiram ali alcançar algumas coisas. Mas quando a gente fala da população trans, né? Uma população que é totalmente estigmatizada, né? É uma população que ela é totalmente marginalizada, né? E aí o Brasil é o país que ainda continua, né, no ranking, né, de país que mais mata, né, pessoas, né, da letra T, pessoas travestis e transexuais. E assim, então, como falar, né, que a sociedade de fato ela está pronta, né, se o nosso país ele ainda, né, está nessas estatísticas de país violento com relação a esse grupo minoritário, né? E um dado bem interessante e contraditório ao mesmo tempo, Sim. é que quando a gente vê que tem essa estatística, né, de que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, o Brasil também é o país que mais consome conteúdo pornográfico de pessoas trans. Né? Veja só, é o desejo, né? O desejo gera a violência, é o ódio de si mesmo. É Exato. Incrível, né? É o ódio contra... Mas aí ele dirige o ódio, o ódio que o indivíduo tem de si, pelo desejo que ele tem, faz com que ele agrida, violente e até mate. Exatamente. É lamentável. É lamentável. E você falando de criança, eu tive um paciente e ele já faleceu. E ele já foi no início do coquetel, né, contra a AIDS, né? Já tinha um coquetel, né, já não estava mais morrendo tantas pessoas, porque atribuíram, naquela época, anos 80, a questão da AIDS, atribuíram ao público LGBT. Quando, na verdade, a gente sabe que é uma doença sexualmente transmissível e que qualquer gênero pode contrair. Né? Não é uma doença que era chamada doença de gay. Não é doença de gay. Exato. Entendeu? Então, assim, e esse meu paciente, na época eu recebia muitos pacientes que eram encaminhados por um médico de lá, do centro de tratamento de doenças sexualmente transmissíveis e enviava para mim. E eu tive um paciente que esse me chamou muita atenção. Eu gostava muito dele. Né? Eu achava ele lindo, ele tinha um cabelo que era impressionante assim, sabe aquele cabelo seda, pretinho? E ele era lindo. E ele tinha HIV, né? E estava realmente tendo muitas crises, muito adoecimento. E ele não queria tomar o coquetel. E a médica e o coquetel já existia. E muita gente já estava se salvando e hoje você sabe que isso não é mais um problema, né? Sim. E hoje, graças a Deus. E a Cazuza, né? Que lutou muito. Então, ele não queria tomar o remédio. E o médico mandou, assim, encaminhou ele para terapia para convencer ele a tomar o coquetel. Porque se ele não tomasse o coquetel, ele iria morrer. Porque ele estava tendo sucessivas crises, né? Com a imunidade muito baixa, enfim. E aí nós começamos a fazer, ele disse que queria morrer.
Ele não queria tomar o remédio, ele queria morrer mesmo. Ele não queria se matar, literalmente. Mas ali era uma forma dele morrer. Que aquela doença veio para, como se fosse assim, um castigo, né? Porque o pai dele, desde que ele era criança, quando ele se descobriu, né, com orientação sexual homoafetiva, que o pai, digamos assim, descobriu ou percebeu, que normalmente é assim, né? E ele começou a ouvir o pai dizer, você é um castigo, né? Você é enfim, coisas assim muito pesadas sobre ele. E ele foi formando a personalidade dele, escutando que ele era um castigo e que ele ia ser castigado, né? Que ele não era ninguém. E daí, quando ele contraiu o vírus, ele viu naquele vírus, ele viu o vírus como o castigo que ele estava esperando. Que o pai falou quando ele tinha 8 anos. Mas aí já tinha um coquetel. Mas ele não quis chamar. Ele disse, não, eu preciso morrer. Porque morrendo, eu vou me redimir. E vou Ou redimir. seja, nunca se aceitou, né? E vou redimir meu pai. E ele morreu. Né? Ele já ia para o consultório já muito doente. Né? Triste, muito né? fraco, com falta de ar, tossindo, sabe? Aí veio tuberculose. Eu enfrentei essa dificuldade. Eu tinha um amor por ele, porque ele era muito lindo, assim, não lindo fisicamente apenas, mas uma pessoa de alma bonita. E eu entendi, eu fiz essa interpretação. E eu tentei refletir junto com ele e resgatar a criança ferida, mas é que estava num nível muito difícil já. Sim. Né? Porque é o nível que entra a doença orgânica, né? A doença psíquica e a doença orgânica caminhando juntas. Eu vi um canal no YouTube que é Nosso Amor Existe. E lá tem um episódio onde uma mãe fala assim, cuidado com as suas palavras, né? Quando o seu filho revelar a sexualidade, ou quando você perceber e for puxar uma conversa sobre isso, cuidado com as suas palavras, porque são palavras que elas vão ficar, né, fazendo barulho, gritando no ouvido uma vida inteira, né? E que são dificílimas de serem saradas, porque mata a alma, né? Mata o espírito. E tem umas que são feitos, Sim, né, um punhal pontiagudo. sim, sim, sim. É verdade. Essa é uma outra grande questão, né, Thaís? Porque né, tem toda essa coisa de nós, pessoas LGBTs, né, nos assumirmos, né, nos revelarmos, sendo que a gente, por exemplo, as pessoas que são héteros, elas não chegam para os seus pais e dizem, né, eu sou hétero, né? Então, assim... Por que tem que ser, né? Por que tem que ser assim, né? Por que eu tenho que expressar que eu fujo, né, a heteronormatividade?